É sobre o terceiro livro, psicografado por nós, editado pelo mesmo espírito, João, que carinhosamente coloca lá uma cruzinha. Não sabemos quem é, ele não diz, nós também não perguntamos, não temos esse direito, respeitamos a sua vontade. E antes de dizermos o que quer que seja, repetimos o que sempre temos dito nos outros livros. Não falamos do livro para ressaltar as nossas qualidades mediúnicas, que são muito poucas. Fazemo-lo para ressaltar os ensinos que o Espírito nos dita, que são extraordinários, e depois os iremos ver no fim, em conclusão, e ao mesmo tempo dizer-vos que toda a receita dos livros, eles colaboram connosco para que as receitas sejam sempre a favor das casas espíritas, a quem os médiuns doam os direitos de autor. No caso concreto dos nossos, tem sido sempre ao GEAC. O que quer que se arranje com os proventos da venda, reverte sempre a favor da nossa casa, das nossas obras, das nossas famílias assistidas, de todas as despesas de que nós vamos tendo necessidade de solver. Dito isto, vocês estão a ver que há uma conclusão imediata que podemos tirar do livro. A vida não começa no berço. Se nós julgamos que tudo começa quando se nasce no berço, estamos enganados. E também se eventualmente julgamos que tudo acaba na tumba, no túmulo, enganados continuamos, porque não é assim. Há uma linha de continuidade. Quando chegamos ao berço, estamos fartos de cá estar. E quando vamos embora, voltaremos com certeza absoluta, porque ainda não somos, nem pouco mais ou menos, espíritos puros ou espíritos perfeitos. Então, a narrativa da saga destes espíritos começa no Egito. Vocês vão ver como é longa a marcha dos espíritos que aqui são narrados. Começa 1500 anos antes, na 17ª dinastia, no reinado do seu primeiro faraó, Amoses. E qual é a região? É a região do rio Nilo, na cidade de Tebas, já que, muitas vezes, pensava-se que o Cairo terá sido sempre a capital do Egito, e não é. Na altura, era a cidade de Tebas, que vocês veem aí no mapa, que ela fica entre Karnak, a cidade de Karnak, e Luxor. O personagem, embora jovem, era um poderoso general supremo dos exércitos egípcios, o general Peshet, que adota para o seu estandarte pessoal a figura lendária do falcão. Este falcão não só era o símbolo dele, como também era o símbolo sagrado do próprio Império Egípcio. Por seu turno, a personagem feminina é Inarus, uma sacerdotisa do templo do deus Amon-Ra. Curiosamente, também este deus tinha uma representação figurada, ostentando essa ave falconídea, no caso, o falcão. E ainda uma terceira personagem, o sumo sacerdote, que tomava o nome de vizir, já que era aquele que estava acima de toda a hierarquia religiosa dos templos egípcios. Ora, depois de muitas andanças destes três personagens, nós vamos ver que o general, na sua ânsia de conquista de territórios novos, vai avançar para o sul do Egito, chamado o Alto Egito, e numa batalha feroz, na tentativa da conquista desses territórios a sul do Egito, ele é ferido por uma flecha núbia. A Núbia era um território muito vasto.
a sul do Egito, como vocês veem aí no mapa. E o que é que acontece com esse ferimento? O ferimento é grave, há um piorar da situação física do general e ele vai desencarnar em função desse ferimento. Mas é claro que isto depois no livro vocês vão encontrar toda uma quantidade de peripécias muito interessantes para melhor percebermos como nós fazemos o viver em cada reencarnação. Assim sendo, esse general, que como vocês recordam, tinha tomado para o seu estandarte pessoal a figura do falcão, que era bordada a ouro em tecido de seda, o que é que acontece? O falcão do estandarte cai por terra em função da derrota das tropas egípcias e, sendo ele o animal mais veloz da terra, a grande maioria das pessoas julga que é o leopardo ou a chita, que não é, o animal mais veloz da terra é o falcão. Pode atingir em voo picado, como vemos aí na imagem, 320 km por hora, devido às suas penas da cauda, que tomam uma forma pontiaguda e lhe dá essa possibilidade. Ora, o orgulhoso estandarte agora está mergulhado no lodo da terra, na lama. O outrora vaidoso estandarte ali fica e vai servir apenas para uma coisa. Na retirada do corpo do general, vai-lhe servir como um pano para o cobrir. A 25ª dinastia era uma linha de faraós que se originaram no reino de Cush. Vemos que aquele império extraordinário egípcio acaba por ser conquistado pelos seus vizinhos cuxitas e aquele que foi um império aguerrido e dominador passa, desaparece e dá lugar à dinastia dos faraós negros. Aqui vemos o que foi o Império Cuxita no mapa, mas também este império que durou do ano 744 ao ano 656 a.C., pouco mais de 100 anos, é um império que também passou. Segue-se agora um novo episódio com o voo de outra águia. Curiosamente, uma águia que adota debaixo do seu próprio símbolo estas 4 letras, SPQR. Que será o significado disto? Senatus Populusque Romanus, que em latim significa o Senado e o povo romano, ou o Senado e povo de Roma. Agora, a águia vai representar um outro império. Qual? O Império Romano. É ela, a águia, que vai marchar na frente dos exércitos, numa conquista desmedida de territórios também. Que vemos, por exemplo, no mapa seguinte, a conquista por Roma de grande parte da nossa península aqui ibérica. Qual era a intenção dos romanos? A sua intenção era conquistar e subjugar precisamente a Península Ibérica. E durante mais de 200 anos tentaram conquistar a Lusitânia, este bocadinho que estava aqui mais ou menos na zona da Serra da Estrela, como também já vamos ver no mapa seguinte, e durante 200 anos tentaram e nunca conseguiram. Vemos aí o maciço central, o antigo maciço antigo ibérico, ou também chamada a Cordilheira Central, onde os lusitanos tinham os seus castros.
Vemos agora as ruínas de um castro lusitano, vemos um castro reconstruído. Aqui, na zona da Lusitânia, os castros continuavam invencíveis. Em singular território, curiosamente bem perto aqui de Coimbra, 90 quilómetros, nas várzeas do rio Alvoco, hoje uma povoação chamada Alvoco das Várzeas, no ano 143 a.C., aconteceu aquilo que narraremos, pouco, os pormenores vocês vão encontrar no livro, narraremos que nesta idílica paisagem os mesmos espíritos reencontram-se. Vimos o general, a sacerdotisa e o sumo sacerdote. Vão se reencontrar em novos corpos, em novas existências. Nas serranias inóspitas, novos combates vão acontecer contra o invasor romano. Os personagens, ele agora é o guerreiro Acónio, ela, a bela Teuska. E o terceiro, o vizir, sacerdote, senhor de maus sentimentos, é Cauceno. As batalhas eram constantes entre invadidos e invasores. Os romanos impunham-se pelo uso do seu gládio. Curiosamente, na arte da guerra, os romanos aperceberam-se de uma coisa muito curiosa. Os golpes em profundidade eram muito mais mortais do que os golpes de superfície, ainda que longos. Então eles transformaram as suas espadas bem pontiagudas, bem aguçadas, para poderem penetrar nos corpos e assim mais facilmente matarem os seus inimigos. E se os romanos tinham os gládios, os lusitanos tinham também um instrumento de corte, a falcata, que fazia parte dos utensílios de guerra dos celtas e dos lusitanos. As legiões romanas eram muito bem aguerridas e muito bem treinadas, sem nenhuma dúvida. Mas os lusitanos compensavam o inferior treino militar com a bravura e a audácia. Isso faz parte dos compêndios da história. Há até quem diga que Júlio César, ao referir-se aos lusitanos, disse uma frase muito curiosa: os lusitanos não se governam nem se deixam governar. O que quase que ainda podemos transportar para os dias de hoje. Não gostamos lá muito dos governantes e às vezes até nos governamos também muito mal. Todavia, essa compensação dos lusitanos pela bravura acabou por dar asa à denominação de uma das mais superiores raças de cavalos, o cavalo lusitano. É o único cavalo do mundo que investe contra o corpulento gado bravo, contra os touros, sem nenhum medo. É o único cavalo. Mas pensemos agora o que disse Jesus em certa feita a um centurião romano. Jesus disse-lhe: um dia deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. São palavras proféticas de Jesus. Vemos, por exemplo, aí as ruínas do Fórum Romano. Vemos aí as ruínas do símbolo do próprio Império, o Coliseu. O Império Romano passou. Avança o tempo, porque ela é imparável, mas a saga dos nossos espíritos continua.
Agora o império é simbolizado pela águia bicéfala, que tinha um significado muito curioso, já que uma cabeça estava virada para a direita, outra para a esquerda, e simbolizava que este império era senhor do Ocidente e do Oriente. Quem vai iniciar este império? O Sacro Império Romano, como ele chamou. Vamos ao encontro da Alta Idade Média e é o rei Carlos Magno no século VIII. Vimos do século XV a.C. e já vamos no século VIII depois de Cristo. Já são 2300 anos. A representação da coroação deste rei, Carlos Magno, pelo Papa Leão III, que lhe deposita na cabeça a coroa imperial. Ora, estas coroas imperiais têm apenas valor de transitoriedade. Tudo passa. Porque logo as coroas buscam outras cabeças. Carlos Magno preocupou-se também com a administração dos seus territórios, que dividiu em condados, geridos por condes e vigiados pelos missi dominici, um grupo de funcionários reais que vigiavam o trabalho dos condes. Dizemos isto porque a nossa personagem masculina vai ter precisamente este cargo. Aí temos o mapa do vasto Império Carolíngio. Nova época, novas roupagens carnais. Ele agora é Clovis, ela é Lhora, que significa Laura. O espírito rebelde, que vem de trás, volta, como o abade Sigeberto, novamente numa posição religiosa. E continua renitente na mudança. Como nós somos teimosos para mudar. Como se ele pudesse contrapor-se à superior lei da evolução. Aí neste mapa do Império Carolíngio, nós vemos, curiosamente, onde está a seta vermelha, a marca hispânica. Marca em latim significa o ponto marcado. Desde a Idade Média, era um território fronteiriço, cedido a um nobre, que tinha como obrigação proteger o reino dos ataques dos vizinhos. Foram criados e eram cedidos para os condes, que recebiam o título de marqueses, marqueses, em latim, marchiones. Também dizemos isto porquê? Porque Lhora é filha de um desses marqueses, precisamente da marca hispânica. O imperador Carlos Magno gostava que as suas ordens fossem enviadas em documentos escritos, chamados capitulares. E vemos agora o suntuoso palácio que ele mandou erigir, o Palácio de Aquisgrão, que, como vocês veem, tinha a sala de recepção, onde o imperador recebia os condes, os aposentos do imperador e da família, tinha inclusivamente termas imperiais com fontes de água quente. Vemos a entrada do palácio e da caserna da guarnição, que protegia as instalações, o Tribunal Real, a Cúria, que era uma cópia da que existia em Bizâncio, e a capela. Em alemão, esta cidade chamava-se Aachen. Em francês, Aix-la-Chapelle. E era o centro do poder carolíngio. É aqui que se vai desenrolar, praticamente, o eixo central da saga destes espíritos. A capela, vemos-la aí, com os imensos vitrais destruídos na Segunda Guerra Mundial
e restaurados posteriormente. No entanto, este vasto império, como vimos no mapa, um território imenso, vai-se fragmentar. O rei morre, os seus herdeiros dividem o império, nunca mais se entendem, e o império desmembra-se e acaba. Então, como os outros, tudo fica reduzido a um túmulo luxuoso, podemos dizer, ou valioso. Somente o que resta. Continua o tempo. A águia continua a voar. E desta vez vamos encontrar a águia napoleónica, símbolo de Napoleão. A famosa cena que representa uma quebra completa do protocolo. Napoleão toma das mãos do Papa Pio VII a coroa, vai depô-la na cabeça de sua esposa e depois autocoroa-se a si mesmo. Isto era um sinal. Era um sinal que ele queria dar de que ele era imperador por mérito próprio e por vontade do povo francês, não por uma concessão papal, como era costume desde a Idade Média. O pequeno corso, como era chamado Napoleão, por força das armas, vai também ele conquistar territórios e quer instaurar um grande império. A sua aura messiânica alteraria para sempre os rumos da França revolucionária. A sua aventura conquista territórios, inclusivamente no norte da África. Conquista a terra dos faraós, mobiliza fantasias de poder e de glória, que, como nós sabemos, teve imensa repercussão histórica. Napoleão era um apaixonado por todas as coisas do Egito. As expedições arqueológicas que ele promoveu no Egito culminaram com a descoberta de uma famosa pedra, a Pedra de Roseta. Esta pedra permitiu decifrar a escrita egípcia antiga, os hieroglifos. Ela foi decifrada por Champollion, que o vemos aí na imagem, e agora uma representação da pedra explicando como foi possível a decifração. Aqui a pedra estava escrita a mesma coisa em 3 línguas diferentes. A primeira era o hieroglifo, a segunda era escrita demótica e a terceira em grego. Ora, o grego era conhecido, a escrita demótica de algum jeito também já se sabia alguma coisa e, pela justa posição das duas, chegou-se à decifração da primeira, ou seja, dos hieroglifos. Vemos aí uma pequena representação de cada uma dessas escritas. A escrita hieroglífica e a escrita demótica a escrita demótica era mais simplificada do que a hieroglífica. Ela buscava já aproximar-se o mais possível da pronúncia vulgar. Voltando aos nossos personagens, Péchete, o general, Acônio, o lusitano, Clovis, do Império, o senhor do Império de Carlos Magno, e agora, curiosamente, ele vai ser mulher. Ela volta como Ianca. Os espíritos podem mudar, incluindo na pluralidade sexual. Nós temos isso no livro dos Espíritos muito bem documentado. Ela era uma bela jovem eslava
da cidade de Dubrovnik. Inaros, a sacerdotisa, Teuska, a bela lusitana, e Laura, agora é Jean, um maqueiro no exército de Napoleão, não mais combatente, já não quer saber das armas, mas disposto sim a cuidar dos feridos. Era o jeito dela, como vocês depois vão encontrar no livro, que ela tem muito jeito para mexer com plantas, lidar com plantas, fazer curas muito interessantes. O sacerdote Vizir, Cauceno, e o abade Cisberto é um egípcio, Calfani. Este jovem demonstrava uma rara e inata aptidão para as escritas antigas. Ele decifra com naturalidade os hieroglifos e o modo de escrever egípcio chamado demótico, como vimos. Lê fluentemente os caracteres gregos, além de dominar muito bem o árabe. Ele vai ter uma grande influência junto de Champollion para decifrarem a pedra de Roseta. A águia napoleónica continua o seu voo bélico. Conquistas e destruição são o resultado desse voo da águia. Podemos perguntar até quando? Até ao dia em que Napoleão decidiu invadir os vastos territórios da Rússia e encontrou um general terrível, que ainda hoje se fala muito, o general Inverno. É aí que começa o declínio do poder imperial de Napoleão. Tudo muda. É a derrota total, que o obriga à capitulação e a aceitar as condições impostas pelos vencedores. O que é que constatamos? Constatamos que ao orgulho das aclamações iniciais segue-se o exílio para a ilha de Santa Helena, uma ilha perdida, no meio de água. Ilha onde ele vai morrer, acompanhado apenas da solidão. Aqui o vemos já meio abatido, agora no leito da morte. E o que é que acontece? A águia que aqui está moribunda vai morrer. E acaba também num orgulhoso túmulo, que é o que espera todos estes grandes imperadores. Novo voo da águia. Esta vem com uma pretensão hegemónica imperial, porque ela não acabou, é a águia nazi. Agora a principal figura é Adolf Hitler, que tal como a águia, vemos aqui o seu refúgio, que se situava num alto escarpado nos Alpes. De criança com ar inocente, passa a um obscuro cabo de infantaria e termina com a fisionomia grave de chanceler, o mais alto cargo do Reich alemão. Passa a ser o terror da Europa. O nosso benfeitor espiritual decidiu trazer algumas informações acerca do ocultismo nazista, o lado místico, esotérico e ocultista de Hitler. Traz pormenores de cariz informativos interessantíssimos, onde, por exemplo, nos refere que tudo começou aqui, no Museu de Viena, capital da Áustria, já que Hitler tinha nascido na Áustria. Jovem, adolescente, em visita a este museu, ele viu a ponta de uma lança, que lá se encontrava com a indicação de que era a lança de Longinus, o soldado romano
que trespassou o peito de Jesus. E como Hitler era médium, tinha capacidades mediúnicas, tomou para si uma missão: ser o chicote que havia de bater no dorso da humanidade. Veja como nós, quando temos mediunidades destrambelhadas, deseducadas, como elas podem ser graves. O símbolo, curiosamente, que ele quis utilizar, a manji, ou seja, a suástica budista, na originalidade ela representa tudo o que é contrário à representação da suástica nazi. Se virada para a esquerda, representa infinita misericórdia. Se virada para a direita, representa intelecto e força. Em sânscrito, a palavra suástica significa aquilo que traz sorte. A suástica original tem vários elementos. Um eixo vertical, que representa a ligação do céu e da terra. Um eixo horizontal, que representa a ligação de duas energias opostas, muito curiosas, a escuridão e a claridade. E 4 braços ligados a estes eixos para representar movimento, força. Força que girando, gira numa interação desses 4 elementos. Também esses braços apontam 4 direções, que representam os 4 Vedas, os livros sagrados mais antigos da história, os quais ensinam a filosofia da vida criada por Deus. Constatamos que esta suástica não tem nada a ver com a outra. Logo, nunca se confunda a primeira com a segunda. Nunca. Ela nem deveria ser chamada suástica. Devia ser chamada cruz hitleriana, porque ela não representa a mesma coisa. Aqui vemos a suástica budista. Já reparamos que a suástica original, ela está à direita, mas a cruz nazi, não. Ela rodou 45 graus. Hitler acreditava que com essa rotação ele tinha um ícone mágico capaz de chamar a atenção das divindades malévolas. Vejam bem como nós podemos criar ideias tão erradas. Voltando às nossas personagens. Agora vamos ter a bela Dalgisa, vivendo na cidade industrial do aço, Essen, no Val do Ruhr. E vemos o mapa. Ele, o oficial Hermann, oriundo de Dresden e prestando precisamente serviço em Essen. Como a espiritualidade faz para nós nos encontrarmos, já que ele nasceu muito longe de Essen. O espírito equivocado que nós vimos acompanhando a sua marcha, agora vai abraçar de novo um cargo religioso. É o pastor luterano Haydn, natural da cidade livre de Danzig, hoje não território alemão, mas território polaco, a cidade de Gdansk. Há também, no enredo, uma família que era considerada a realeza do aço da Alemanha, que muito contribuiu para o esforço de guerra alemão, que residiam na vila Ugel. É uma ligação muito curiosa com essa família que praticamente era uma dinastia, a dinastia Krupp.
também foi uma dinastia que também passou. Vemos aqui a antiga Igreja Luterana de Exen, onde se desenrolará um expressivo episódio desta saga. A cidade de Exen, após os bombardeamentos aliados da Segunda Guerra Mundial. As ruínas da antiga igreja. As ruínas das fábricas da produção do aço alemão, também após os bombardeamentos aliados. Destruição maciça da Segunda Guerra Mundial. Tudo por culpa de quem? Só que, uma vez mais, a glória é efêmera. Tudo passa. Passa a imagem da desolação pessoal dos grandes ditadores, cujo fim acaba na ruína, como vemos aqui. A célebre porta de Brandenburg. Esta construção remonta ao início do século XVIII, quando esta era uma das portas de acesso à cidade de Berlim, que na época era protegida por altas muralhas. Fica deste império, deste pretenso império, uma lembrança indesejada. A indomável águia não para. Agora o seu voo vai ressurgir nas insígnias da união de muitos Estados, os chamados Estados Unidos da América. Novas reencarnações. Uma no estado do Louisiana, onde corre parte do famoso rio Mississippi, o maior da América do Norte, já que ele vai praticamente do Golfo do México até às fronteiras do Canadá. Novas reencarnações, como estamos vendo. No caso concreto dele, na cidade de Baton Rouge, curiosamente, uma cidade americana com nome francês, já que esta zona foi colonizada pelos franceses, antes de ser território dos Estados Unidos. É um território muito curioso, com os baius, os pântanos, onde existem imensos, não são crocodilos, são alligators, da mesma família, que vocês vão ver a relação deste animal com os crocodilos do Nilo. Mas isso vocês têm que ver no livro. Então é nesta cidade que vai renascer o jovem Liam Neymar, diplomata da Organização das Nações Unidas, filho de uma Índia Natchez, é uma tribo praticamente extinta, e também filho de um pai descendente dos colonos franceses. Vejam a miscelânea, muitas vezes, da nossa ancestralidade, numa demonstração inequívoca de que todos somos de todos e ninguém se deve excluir. É este diplomata jovem, muito inteligente, que merece o cargo precisamente fruto da sua extraordinária inteligência. Ele vai agora em funções até o outro lado do mundo. Ele vai para o Afeganistão, que, como nós sabemos, foi invadido pelas tropas americanas. Ele vai para o Afeganistão, do outro lado do mundo, como dissemos, já que aí temos a sua posição no globo mundial, e ela é filha de famílias pachuns, tradicionais afegãs. Um americano, uma afegã. Coisa curiosa. Ela renasce Taipei. É no desempenho das tarefas diplomáticas desenvolvidas pelo jovem
que estes espíritos se encontram em território afegão. A América, estendendo a sua influência política e económica no mundo, leva-o a ter de lidar com diversos problemas, como, por exemplo, os baixa-pochers, as crianças femininas que são vestidas e tratadas como sendo rapazes. Já que os muçulmanos desta zona do mundo acham que ter uma filha é ter uma desgraça. Se lhe perguntarem quantos filhos a pessoa tem, ele diz que se tiver um filho, diz que tem um filho. Se tiver 2 filhas, diz que tem mais 2 desgraças. Então, uma criança feminina no Afeganistão vale menos do que uma cabra. Nós estamos a falar do século XXI. Nós estamos a falar de há 500 ou 600 anos. Estamos a falar de hoje. Então é este jovem que vai lidar com esta situação na tentativa, no seu conceito já de muito cuidado social, ele vai tentar resolver de algum jeito estas coisas. Vai lidar também com os meninos soldados. Essas crianças que estão em armas, que no livro é tão bem documentado. Porque é que os poderosos destes senhores das guerras que armam estas crianças, o que é que eles pretendem com elas? São muitos, na atualidade, que estão em armas, sobretudo em África e na Ásia. Também ele recebe uma outra tarefa bastante perigosa, esta nos Balcãs, na Península Balcânica, depois do desmembramento absoluto da antiga Jugoslávia. Vai ter que lidar com o genocídio da população bosníaca, que eram os muçulmanos bósnios, que foram mortos aos milhares. O terceiro espírito da nossa narrativa, quem é? Será masculino ou feminino? Quem quiser saber tem de ler o livro. Não podemos dizer tudo. Então a águia americana não representa mais um império territorial, mas um império de interesses geoestratégicos, políticos, comerciais e, sobretudo, financeiros. Também, com certeza, um dia, este império também passará. Façamos as conclusões de tudo o que ouvimos e de tudo o que podemos ler. É muito longo o tempo necessário para a nossa evolução. Muito longo. No caso, vimos arrastarem-se 15 séculos. 1500 anos antes de Cristo até ao século XX da nossa era. 3500 anos. É o tempo que nos ajuda no amadurecimento e nos faz perceber a necessidade de mudança. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a capacidade de adiantar ou atrasar o tempo. O tempo não é diferente para ricos e pobres. É igual. Pode ser muito diverso o tempo entre cada reencarnação. É um ensino que se vê no livro. Aqui vemos uma representação de uma pintura de Salvador Dalí, chamado A Persistência da Memória. Outra conclusão. Nenhum espaço geográfico está vedado às nossas existências. Reencarnaremos onde for o melhor para nós. Quem gostar muito de ser lusitano ou português, pode
reencarnar em qualquer outro ponto do mundo. Então não vale a pena nós termos zangas em termos de raças, porque nós não sabemos qual vai ser a nossa próxima. Embora saibamos que é a raça humana, mas podemos ser brancos, amarelos, vermelhos ou até negros. É a cor que for o melhor para nós. Outra conclusão. Podemos reencarnar nos dois géneros sexuais. Ninguém tem a habilidade de querer ser sempre homem, nem querer ser sempre mulher. Porque se não houvesse esta alternância, por exemplo, o espírito nunca sabia o que era o conceito maternal. Se nunca fosse homem, não se fazia a mínima ideia do que era o conceito paternal. Assim temos que alternar para saber tudo, vivenciando as duas coisas. E nesta possibilidade de reencarnação em géneros sexuais diferentes, devemos respeitar a igualdade de direitos, seja nos homens, seja nas mulheres. Direitos e deveres. Tudo deve ser o mesmo. Outra conclusão. O poder imposto pela força só dura enquanto há força. Quando a força deixar de existir, essa agregação desaparece. Porque nenhuma força é eterna. Vocês reparem, quando todos saírem da parte de trás da prancha, o que é que vai acontecer ao poderoso? Então, chegamos à conclusão, todo o poder é temporário. Todo. A morte do corpo é inevitável. Ninguém tem corpos eternos. E a morte nivela todos pela mesma medida. Não faz distinções de altos e baixos, homens ou mulheres, ricos ou pobres, saudáveis ou doentes. Ela, quando vem, vem. E ela aí está. Porque ninguém dribla, engana, ninguém ludibria a morte. Sempre vem no tempo certo. Nunca, nenhuma morte é por antecipação. Nem nenhuma morte vem após um adiamento. É sempre na altura certa. Porque a morte é lei biológica. Apenas a nossa verdadeira essência, o espírito, sobrevive. Regressando à nossa verdadeira casa, onde seremos ditosos ou infelizes, de acordo com quê? De acordo com os nossos percursos vividos, com o que fizemos nas nossas existências. E ainda, conforme o livro dos Espíritos nos ensina, é muito longo o caminho do átomo até ao arcanjo. Desejando, de algum modo, abrir-vos o apetite para a leitura do escrito, aqui ficou a apresentação. E, se a nossa diretora entender e autorizar, estamos receptivos a alguma pergunta.